Fala pessoal, tudo bom? Lembra daquele caso recente em que algumas pessoas estavam pichando num muro em São Paulo, Bolsonaro assassino, que além de emporcalhar a cidade, fazem uma injúria direta e falaciosa, mentirosa contra o presidente da República? Pois bem, esse carro conseguiram rastrear a placa dele e tiveram algumas surpresas, né? Que para algumas pessoas não é tão surpresa assim. Primeiro, que duas pessoas ali são membros do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, esse pessoal que vive falando em democracia, mas em todos os lugares onde existiu o comunismo, ocorreram milhões de mortes, não é milhares não, milhões de mortes. E o outro caso que veio à tona ontem é o seguinte: esse carro entrou dentro do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado de São Paulo, local de trabalho do senhor João Dória, para visitar um de seus secretários. Ele entrou ali algumas vezes. Então a gente gostaria de saber, e certamente isso aqui vai chegar ao governador João Dória, se ele tem alguma relação com essas pessoas, que venha a público dar explicações. Será que é essa maneira que o governador João Dória, uma pessoa tão sofisticada, prudente, perfumada, alto nível, de linguajar impecável, que não adere a extremismos, nem de direita, nem de esquerda, muito pelo contrário? O que será que ele tem a dizer sobre isso? Será que ele vai tomar alguma providência? Não sei, né? Mas eu sei que o deputado estadual Gil Diniz está acionando o Ministério Público. Explica pra gente, João Dória, qual a sua relação com os membros do Partido Comunista do Brasil que saem pelas ruas de São Paulo pichando Bolsonaro assassino? Isso é gravíssimo. Novamente, vai ter representação no Ministério Público Estadual. Ainda que você não goste do presidente da República, ninguém tem o direito de ficar emporcalhando a cidade que a gente mora, né? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. É lógico, eu e todos aqueles verdadeiramente preocupados com a saúde da população, que não coloca a política acima da saúde do povo, a gente quer mais é que seja usado hidroxicloroquina, azitromicina, vitamina D, zinco, seja lá o que for, para curar as pessoas. Mas ver esse tipo de discurso do governador de São Paulo realmente não dá. E ver a conduta do establishment, a imprensa, aquela parte da imprensa, né, não toda, jogando juntinho para tentar desestabilizar o presidente, né, tentando colocar o presidente no corner, isso aí também a gente não pode ouvir quieto. Com a questão do corona, a gente está vendo que os noticiários todos falam exclusivamente da questão da pandemia. E aqui eu não estou fazendo um julgamento se está certo ou se está errado, não. Eu estou constatando. Pautas como, por exemplo, combate à corrupção, Lava Jato e etc., isso tudo ficou para trás. E com esse novo cenário que nós temos, pode-se somar a isso governantes sendo autoritários, e aí são governadores, alguns poucos prefeitos. O que tem acontecido? Eles proíbem protestos, proíbem carreatas, com a justificativa da pandemia, que vai durar, sabe-se lá quanto tempo. Então esse pessoal que até ontem tinha dificuldade de transitar nas ruas devido à sua baixíssima moral, hoje estão se sentindo confortáveis de botar as asinhas de fora e dizer o que eu e você devemos fazer em uma verdadeira guerra contra as liberdades individuais. Então, nós temos que ter isso em mente, lembrar quem é quem nesse jogo e prestar total apoio não só ao presidente Jair Bolsonaro, mas todos aqueles que fazem uso da hidroxicloroquina, sim. Se São Paulo utilizar, parabéns para São Paulo. Se o Brasil utilizar, que bom para o Brasil. E que o Brasil pode ser um país-chave. O Brasil ele pode sair dessa pandemia ainda mais forte. Imagina só a nossa moral em mostrar para o mundo que cientistas brasileiros conseguiram achar a cura dessa pandemia. Ora, coloque as nossas universidades, que a gente tem boas universidades nessa área de medicina, para fazer essas pesquisas, se é que já não estão fazendo, né? Eu estou fazendo a referência aqui, lamentável, à recente Universidade Federal do Rio de Janeiro, a sua Faculdade de Ciências Sociais, que preparou uma pesquisa para mostrar que o presidente não tem tanto apoio na internet. Ora bolas, essa é a preocupação deles nesse momento. Então fazem pesquisa de popularidade de ministro, ou o governo no Rio de Janeiro, não sei se foi ele que encomendou, né? Mas o áudio presente
nas redes sociais do deputado Carlos Jordi de uma pesquisa de intenção de votos para a eleição presidencial de 2022, onde um dos presidenciáveis seria o governador Wilson Witzel. A pesquisa é anônima e suas respostas serão identificadas. O senhor poderia participar? Posso sim. Pensando nas eleições em 2022, na sua opinião, o atual governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, deveria se candidatar a presidente do Brasil ou novamente governador do Rio de Janeiro? Acho que ele deveria estudar de novo para passar para juiz, porque como governador ele é um excelente magistrado. E tudo isso daí se arvorando para tentar criar uma onda contra o presidente. É isso que a gente está vendo hoje. O que a gente menos precisa nesse momento são de pessoas inescrupulosas traçando estratégia para aproveitar a pandemia, não só para derrubar o presidente, mas para colocar adiante medidas autoritárias. Não é isso que o Brasil precisa. E a gente não pode se calar nesse cenário. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Senhor presidente, antes de mim falou a deputada do PSOL xingando o presidente da República de psicopata. Eu gostaria de lembrar a ela que Adélio Bispo, responsável pelo único atentado contra um candidato à presidência da República na história do Brasil, pertenceu até alguns anos atrás ao partido dela. Então, vale essa lembrança, antes de continuar aqui a minha fala, nesse tempo que eu dividirei com a deputada do Paraná, Aline Sleus. Ouvi falar muito aqui, senhor presidente, que a reforma trabalhista feita no período do presidente Temer, que ela não produziu empregos. Ora, em 2019 foram gerados mais de 1 milhão de novos postos de trabalho e certamente teve essa influência trabalhista. Além do que, essa reforma feita durante o governo Temer foi responsável por reduzir pela metade o número de causas trabalhistas. Um pouco mais adiante, um outro deputado da oposição disse que o povo não é bobo, que o povo vai se lembrar do que a gente está fazendo agora, bem como vai se lembrar da reforma trabalhista. Ora, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito e votou a favor da reforma trabalhista. Então o Brasil está vivendo um momento de amadurecimento em que o povo entende que não adianta ter tantos direitos e uma dificuldade de contratação imensa. Nós estamos falando aqui nessa medida provisória de trabalhadores que têm entre 18 e 29 anos de idade. O texto não ficou da maneira que eu acredito que seja o ideal, mas na democracia é assim que ocorre. Tem que ser feitas algumas concessões para que seja aprovado um projeto. E um pouco mais adiante, outros deputados da esquerda fazendo demagogia barata, falando que quem vota a favor dessa medida provisória, da carteira verde e amarela, não se preocupa com os pobres. Ora, qual é a opinião desses deputados que até ontem governavam o país e se lixaram, por exemplo, para o escândalo do Postales, um escândalo bilionário que empurrou a conta para ser paga pelos humildes carteiros do Brasil? Com essa medida provisória, senhor presidente, nós estamos nos aproximando de legislações como a norte-americana. Como nós sabemos, é comum e até frequente que nós tenhamos conhecidos que venham a tentar uma vida melhor e mais próspera nos Estados Unidos, um local que não tem tantos direitos trabalhistas assim, mas que certamente quase tudo aquilo que o povo trabalha e ganha fica no bolso do povo e não no bolso de algum ente do governo para administrar esse dinheiro. Eu pergunto, alguém sabe quem é que manuseia o dinheiro pago para o FGTS? A imensa maioria dos brasileiros nem sabe na mão de quem que esse dinheiro fica. O deputado Alexis do Novo também ressaltou que Luciano Hang não está demitindo 11 mil funcionários. Ele está suspendendo contratos de trabalho, esperando para que medidas como essa, que se Deus quiser, nós vamos aprovar nessa noite, para que seja possível a geração de novos empregos. Vale lembrar que essa medida da carteira verde e amarela, ela comporta no máximo 25% dos empregados de cada empresa e retira do empregador a questão dos encargos trabalhistas, ou seja, é mais possibilidade para que esse jovem que não tem experiência venha a ser contratado. Então, senhor presidente, são as considerações que eu queria fazer e passo agora o tempo à deputada Aline Sleus.